Pessoal querido aqui do meu canal Bem Cuidado aos 50, a Ana, do Instagram, @cetogênica emagrece, ela concedeu uma live para mim, lá no Bem Cuidado aos 50. Ela perdeu 45 quilos depois dos 40 anos e eu espero que a história dela incentive você. Ana, vem que a gente tem tanto para falar, para perguntar para você. A gente esquece. Tá A gente demais a esquece. internet aqui hoje. Não, imagino, é um horário de pico. Você vê que eu tenho colocado as minhas para as 3 da tarde. Dizem que esse horário é um horário de pico. Mas vamos lá, vamos torcer aí. Eu vou E mudar, viu? Eu vou Oi! mudar. Agora eu vou te dizer. É. Como é que ela chama? Aquela que eu adoro, ela fez bariátrica faz pouco tempo. A Alice Salazar acabou de entrar para fazer concorrência. Aí Ah, não dá, né? Até então, e tem bastante gente. Eu fui entrando de live em live e tava tudo ok. Eu falei assim, não, vamos ver se... Eu acho que é a dela mesmo. Ai, que então, legal. vamos começar, né? Logo, porque tem muita pergunta e a gente quer saber muita coisa de você. Primeiro, muito obrigada, gratidão mesmo. Estou felicíssima de te receber aqui no canal. Ah, que legal. Porque, né, desse dia que a gente foi se conhecendo e você é Uhum. uma pessoa incrível, mas enfim, estou bastante feliz mesmo de te ter, a sua história é Ah, linda. E eu queria uhum. que a gente começasse você se apresentando um pouco para o pessoal. Vamos lá. Eu sou Ana Paula, né? Meu nome é Ana Paula. Eu sou aqui do perfil Cetogênica Emagrece. Eu sou hoje coach em emagrecimento consciente, né? E sou estudiosa e adepta à dieta cetogênica. E sou uma obesa mórbida, né? Que tive minhas superações e no decorrer eu vou contar para vocês. Mas essa sou eu, Ana Paula Nunes. Ana, conta para nós aí, então, a sua história, qual que foi o seu peso máximo, conta para nós a sua idade, quando é que Uhum. você decidiu que, tipo assim, chega uma hora que chega, né, que não dava mais, É. quando foi que você deu um basta, conta um pouco dessa parte para nós. Eu não fui uma pessoa a vida inteira gorda, não, né? Porque tem as pessoas que têm sempre o peso, infância, não. Eu me achava normal, tá? Eu não tinha muito brilho em relação a peso, eu tava tudo bem. Mas aí eu sou uma ex-fumante, né? Depois que eu parei de fumar, eu tive primeiro eu comecei a fumar muito cedo e parei de fumar muito cedo, né? Vai Quando eu falando parei de essas fumar, idades, quando foi, assim, a idade, quando foi que você parou então, de fumar? eu comecei a fumar muito cedo, mas eu parei com 23 anos. Então eu já É, fumava 10 anos. Eu acho que uns 10 anos eu já fumava aí, tá? E eu tive você uma tem arritmia quantos anos hoje? cardíaca. Eu tenho Quantos anos? 43. Tá, 43, né? é. Então, aí o que que acontece? Eu era dita normal, mas eu era muito viciada em cigarro. O cigarro foi meu primeiro gatilho. Eu parei de fumar, parei um vício e adquiri outro, que foi o vício pelo açúcar, né? A gente Ah, fala açúcar, a gente imagina que é só o açúcar de mesa, mas não, engloba tudo, né? E fui aumentando o peso, só que eu não sabia trabalhar em mim o vício do cigarro. Eu não via como um escape, né? E com o passar dos anos, tá, eu gorda, imensa, eu aumentei 30 quilos, eu fui de 70 quilos, tá, para 100 quilos, né? Para 100 quilos. quanto Mas você é? Quanto é a sua altura? eu tenho 69. 1,69. Então você Isso. largou o cigarro e você deixou um vício por outro. Eu deixei um vício por outro. E hoje eu Aí, consigo admitir isso, mas na ocasião não era assim que eu pensava, né? Eu não conseguia ver dessa forma. aí você aumentou 30 quilos em quanto tempo? Olha, em 3 anos eu já estava com. Eu acho que menos. Eu acho que uns 2 anos eu já estava com 30 quilos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi desesperador, porque eu era uma pessoa fumante mesmo. Eu não fumava para brincar, eu fumava porque eu tinha vício. E sem perceber, o meu gatilho foi na comida, no doce, no carboidratos, nos excessos, né? Só que assim, eu não sentava e só vivia comendo, né? Não vivia. Eu era aquela gorda saudável, que eu sempre gostei muito de salada, essas coisas. Mas, querendo ou não, hoje olhando lá atrás, o meu gatilho para eu ter adquirido uma obesidade foi um vício. Eu troquei um vício por outro.
Foi isso. Que é o cigarro pelo doce, e aí a gente vai entrar nessa ideia de que doce não é só o doce. O doce é o Não. pão, é o doce com açúcar que está no pão, né? É geral. Já falar desses alimentos para nós. Isso. Aí, qual foi o seu limite? Quando foi que você deu um baque? Quando você chegou nessa ideia? Demorou ainda, né? Porque eu vivi, eu acho que uns 18 anos, 19, com 100 quilos, me achando o máximo, porque aí eu fui pra linha mesmo. Falei, vou me admitir como gordinha. Nesse decorrer eu tentei, né? Mas o meu peso máximo foi 125 para 126 quilos. Eu falo 126 porque eu lembro que eu fui me pesar, deu 125,500. Tomei um copo de água, fui lá e aumentou o peso. Aí eu falava, gente... Aí foi quando deu o start mesmo para a mudança que eu tô hoje. Que eu tô fazendo ainda. Porque, assim, querendo ou não, eu falo que é uma caminhada. É desinflamar, e eu comecei isso, vocês vão entender mais para frente, mas já foi depois dos 40, né? Já foi 42 anos. Então, assim, não foi lá atrás, quando eu tinha 28 anos. Se fosse, eu acho que minha vida já estava, assim, resolvida. Porque se você decide emagrecer um pouco mais jovem, é óbvio que tem os seus privilégios, né? E eu só fui ligar mesmo um pouco mais para frente, né? Então você deu você se conscientizou quando você já tinha mais de 40? Então, vamos lá. Eu cheguei ao 100, vivi muito tempo ao 100. Então, assim, eu tive 2 gravidezes. Eu tive uma gravidez com 97 quilos, fui lá para uns 106. Descia para os 97 novamente. Fiquei, eu tive um processo nessa gravidez, mas enfim, depois eu não emagreci. Fiquei sempre essa gordinha de 100 quilos aí, né? A minha primeira gravidez foi aos 28 anos. Já estava obesa há bastante tempo. E a minha segunda gravidez já foi aos 38 anos, foi 10 anos depois. Eu tenho uma de 4 e uma de 14, né? Só que quando eu tive a minha segunda gravidez, eu já tinha voltado há 5 anos a fumar novamente. Há 9 anos. Eu fumei 2 estágios da minha vida. Eu fumei 2 estágios. Só que eu voltei a fumar e não emagreci, tá? Não emagreci. Aí quando eu tive minha segunda filha, eu parei, já faz 4 anos, só que o cigarro já não teve mais aquele poder sobre mim. Me viciei em... Não, foi mais tranquilo. A segunda vez que eu parei foi um propósito meu, eu não descontei em nada. Só que eu já estava com aquele sobrepeso de anos, né? Eu me enquadrei num padrão. Eu falei, eu sou uma mulher gorda, eu tenho que me aceitar gorda, eu sou gorda e não vai mudar. Foi isso que eu vivi muito tempo, e de boa. Quem me conhece sabe que eu nunca fiquei chorando pelos cantos. Tentava fazer dieta, tentava todas as coisas, mas assim, eu me admiti como uma mulher gorda e normal, e muito feliz, não ficava pelos cantos. Só que, interiormente, a gente sabe como que é. Qualquer mulher, né? Às vezes a gente quer dar uma melhorada. Então, como qualquer mulher, eu tive. Só que, pra mim, o estopim foi quando... Aí eu já estava num outro processo. Eu estava com depressão, né? E eu vi que não estava mais conseguindo segurar o peso. E assim, gente, no decorrer disso, eu tive especialista comigo. Eu não tive sozinha. Que idade você tinha quando você teve depressão? Foi depois que eu tive minha segunda filha, então já foi com 42 anos, né? 41 para 42. Você pesava quanto nessa época? Então eu tava só aumentando. Eu pesava de 100, já estava indo por 101, 110, 110 quilos. Foi o estágio que tinha sido maior. Meu marido me deu, ele vendo que eu estava meio triste, ele me deu um programa de emagrecimento. Porque eu já tinha feito outras coisas anteriormente, né? Para emagrecer, eu não tinha conseguido. Porque assim, quando você, querendo ou não, tem um sobrepeso, não adianta falar que a gente não faz nada. A gente faz um monte de coisa. Eu ia muito em nutricionista, eu sou muito assim, eu acho que a gente tem que procurar um profissional. Então, minha nutricionista, ela fazia dieta, eu fazia, mas não me adiantava. Não adiantava. Baixava, sei lá, 1 quilo em 6 meses. Né? Não tinha. Hoje eu entendo o que aconteceu no meu processo. Eu entendo porque eu estudo isso. Né? Então, mas eu sempre tive acompanhamento. Meu médico, nutricionista, mas as dietas era daquele tempo ainda que as nutricionistas falavam assim, uma torradinha de manhã, light, com leite desnatado. Era dessa dieta? A dieta não é mesmo, né? Essa dieta é atrasada, né? Então era dessa.
Tá? Era. Quer dizer, você estava comendo açúcar de manhã para emagrecer, né? Porque, na verdade, a ideia é que essas dietas é porque elas diminuem muito a quantidade, mas a qualidade da comida. Fala sobre É, isso, no essas meu, no dietas. meu caso, o que que acontece? Eu passava com uma profissional muito boa, excelente, mas assim, era contagem de Era a calorias. mentalidade da época. Era. Ela era contagem de calorias, mas não é para todo mundo que funciona, né? E para mim, assim, o que que parecia? Eu vou te falar a verdade, parecia que eu era uma gorda Tá. mentirosa, que eu chegava, eu voltava lá, tava o mesmo peso. Como que eu ia? Eu tinha comido a tapioca que ela mandou de manhã, eu tinha comido o É. queijinho branco, eu tinha comido meu arroz integral, diferente da família, eu fazia. Ela mandava eu comer 3 colheres, eu colocava 2. 3 de feijão, eu colocava 2, né? Comia saladinha, porque eu sempre fui boa para salada, gente. Eu fui sempre a gordinha que comia salada e proteína também. Eu diminuía um pouquinho na carne, porque carne eu tinha um pouquinho assim, mas enfim, eu fazia tudo o que ela pedia, né? Até dessa linha de iogurte, que eu não gosto de iogurte. E ela falava, Ana, você tem que tomar de manhã. A frutinha de 10 horas, a maçãzinha, eu fazia tudo, ok? Porque assim, para mim era um interesse muito grande eu curar meu corpo, né? Eu já sabia que não estava legal. E nessa época eu estava com 110 quilos. Foi quando eu deixei ela. Eu fiquei 4 meses, aliás. Ela saiu daqui da minha cidade, né? Eu já não tinha mais consultoria. Meu marido foi me vendo naquela, né? Ele foi me deu um programa de emagrecimento. Eu falei, agora eu vou arrasar. E estava muito na moda aqui esse programa e não sei o quê. Eu entrei no programa com tudo. Eu estava ainda amamentando minha filha, acho que minha filha já estava com 2 anos. E lá eu descobri, eu não vou falar o nome, tá, gente? Mas eu descobri um shake aí bem famoso, eu não conhecia, só conhecia pelo nome. E comecei a usar. Só que ela falava assim, Ana, tinha alguns que eu não me dava bem porque eu amamentava, uns chás, algumas coisas. Mas eu usei praticamente o programa todo e malhei muito. Malhei muito, muito, muito. Era de segunda de segunda a sexta, malhando. Eu emagreci durante 3 meses 10 quilos. Eu fiquei muito feliz. Então, assim, de 110 que eu entrei no programa, eu saí com 100. De novo, aquele 100 que não saía do meu corpo. Né? Eu fui a Tomando gordinha do shake. 100. Eu conheço essa dieta, nunca fiz mais nada. Minha filha. Shake. Não, era shake. Vou te falar, foi um programa tão caro que até, eu não sei como que eu não estou pagando em débito até hoje, em boleto. Mas, enfim, 3 meses eu emagreci 10 quilos. E depois disso, eu nunca tinha sido uma gorda a mais de 110 quilos. Mas depois disso, eu não vou culpar propriamente ele, mas eu acho que ele tem um dedinho. Eu fui para 125 quilos, assim, ó, no mesmo ano, só para você ter ideia. E foi assim, tanto é que aí eu voltei com uma outra nutri que me deu aquelas dietinhas de 3 em 3 horas, tudo. Eu cansei, né? Aí eu continuei tentando fazer dieta, aí eu ficava meio nervosa e não dava nada certo. Eu sei que quando eu olhei na balança, que foi o estopim, eu tava sendo acompanhada por um cardiologista, ele sabia da minha depressão, porque nesse tempo todo eu já estava deprimida, né? Não era só curar um corpo, era curar uma mente. Eu estava sendo acompanhada por uma ginecologista, eu estava sendo acompanhada por uma... Eu fiz terapia, durante um tempo, né? Mas nada dava jeito. E eu já estava Deixa eu assim. te perguntar, Tá. se você puder responder. Quais eram esses problemas físicos? Eles tinham a ver com a obesidade? Tinha porque, assim, nem todo mundo, de repente, é a chave, mas muitas coisas estão relacionadas com a resistência insulínica e a síndrome metabólica. É quando você praticamente você não pode consumir o carboidrato. Que no seu, por mais que seja integralzinho, que seja pouquinho, no seu corpo não funciona. E assim, é difícil. Hoje, graças a Deus, a gente tem bastante profissional que trabalha olhando essa parte, mas nenhum dos que eu tinha, infelizmente, olhou, não. Né? Eu não tinha diabetes ainda, mas eu já estava eu tive até pressão alta, com a obesidade. Hoje eu não tenho, minha pressão é super baixinha, não tenho diabetes. Mas é isso, foi a síndrome metabólica e resistência insulínica, que é você comer carboidrato, não se dá bem, querer comer mais, e de repente, querendo ou não, você engorda devido a isso, entendeu? Ao excesso de carboidrato, né? E não funcionava comigo aquela de 1.200, 1.300 calorias. Não funcionava. 2 perguntas, Ana. Primeiro, a depressão também tinha a ver com o excesso de peso? Eu acho que a depressão, ela teve a ver o seguinte, eu acho que eu estava triste, eu fui engordando,
né? E eu parei de me aceitar, sabe? Aquela gordinha toda alegre que se aceitava, se escondeu dentro de casa, muitas pessoas não viam mais. Então, assim, a obesidade começou a aumentar o quadro depressivo. Sem eu perceber, é óbvio que eu não percebia, mas eu fiquei uma pessoa, eu sou super sociável, né? Mas tem pessoas que me veem hoje, vê o meu antes e depois aí, e falam assim, eu não vi a Paula assim, porque eu me escondia. Eu não tava... Então, assim, tudo estava afetando, né? A depressão, querendo ou não, que eu já estava vivendo, me deixou num quadro que eu me esqueci e, ao mesmo tempo, eu estava ficando triste por não saber, não conseguir sair, né? É muito louco isso, Ana, porque assim, eu conheço uma pessoa que fez essa dieta de chás e shakes. Eu me lembro que o dia que eu resolvi dar de presente, isso eu estou falando em 2012, eu gastei R$ 800 numa única noite e não dava pro mês inteiro, numa única, tipo assim, tanto que eu dava aula numa faculdade, a pessoa foi lá buscar o resto do dinheiro lá, que eu tinha só 500 no dia, e foi assim, uma perda de peso de 5 quilos em um mês, mas não dava, porque como que a pessoa vai substituir uma refeição? É um negócio que mexe tanto com a estrutura, e aí voltou e ficou tudo ruim. E você falou uma coisa interessante, essa coisa da eu sou gordinha, eu sou feliz, eu acho que tudo bem, muitas podem ser, mas é interessante porque sempre por trás desse gordinha e feliz, existem algumas coisas que a gente ouve, você fala, mas isso daí não tá batendo. Porque eu já ouvi, por exemplo, pessoas que falam assim, eu sou feliz e a bandeira e tal, não sei o quê. Aí vem uma outra com um corpo mais magrinho e tal, e aí eu digo, nossa, olha essa roupa, se eu tivesse esse corpo eu também usaria. E eu penso, mas você não é feliz? Você não se acha o máximo? Então não bate, eu não falo nada. Mas não bate, eu acho difícil. E também eu acho difícil ser gordo e saudável. Estar acima do peso e ser saudável. Eu acho, né? Então, assim, talvez tem sempre algumas coisas escondidas. E aí você falou da resistência insulínica e síndrome metabólica. Eu queria que você dissesse para nós, então, qual a dieta que deu certo para você e o que é essa dieta, né? Quais são os alimentos que se come nela e, enfim, se você quiser começar com essa coisa de que eu descobri a resistência insulínica, a síndrome metabólica, o que contém, por que você mudou, enfim, a ordem você faça aí como você quiser. Tá. Então, quando eu cheguei no meu estopim, eu pensei em bariátrica, eu sou... Assim, não é que é contra, eu não queria pra mim, mas eu falei, vai ser o único jeito. Só que eu lembrei de uma dieta lá atrás, que eu e meu marido tinha feito, na juventude ainda, a gente casado, que eu sou casada há muitos anos, né? E a gente estava bem jovem, a gente fez e se deu tão bem a dieta. Eu, ao invés de ir no Google, eu fui na minha agenda antiga, e peguei um papel. E falei, vai ser essa dieta que eu vou fazer. Pela última vez, antes da minha bariátrica. E foi nela que eu tô até hoje. Então, assim, o que eu descobri, né? Pegando esse papel. Primeiro, estava tudo errado lá, tá? Eu já ajeitei tudo, hoje eu sei como... Mas eu comecei de um jeito que era o que eu podia começar. Que seria tirando açúcar. Só que açúcar, gente, a gente não pode se prender só naquele açúcar de mesa, o branco. Tudo que a gente come que tem excesso de lactose, frutose, amido, trigo, né? Enfim, tudo vira no nosso organismo uma espécie de açúcar. Então, assim, eu falei, lá primeiro era tirar o açúcar, comer proteínas e verduras. Só que não era todas as verduras, eram aquelas que têm menos amido, aquela de índice glicêmico mais baixo. Então, eu comecei a seguir essa dieta, sem saber se eu ia ficar ou não. Só que depois eu deixei aquela folhinha de lado e eu fui pesquisar. E por que eu me encantei pela dieta que hoje é o meu estilo de vida? Porque lá falava assim, você só pode fazer 15 dias, se você não fizer, você não parar, você passa mal, morre, não sei o que, é perigoso, dá isso. Eu falei, não é possível, eu tô tão bem. Olha, te juro, em 15 dias eu eliminei 3 quilos, deu uns...
Tem gente que elimina até mais em 15 dias, tá? E eu falei, gente, eu tô bem. Eu tenho uma energia que não era minha. Eu tava uma mulher jogada no sofá, com uma criança para cuidar, com outra criança, né? E assim, sem condições física, psicológica e física de dar conta de um monte de coisa. E de repente eu tô comendo comida de verdade, tô me sentindo bem, tô tendo disposição. E aqui, sei lá, estão falando que eu vou passar mal. Aí eu falei, opa, peraí. Aí foi quando começou a minha pesquisa. Eu sou muito curiosa. Eu sou aquela que, se você me der um negócio e falar, Ana, resolve isso daqui. Enquanto eu não resolver, eu não sossego, sabe? Eu sou aquela que lê manual Chega um controle na caixa, eu leio o manual. Eu lia rótulo de remédio. Eu tinha um monte assim na pasta, eu gostava disso. Eu fui fazer isso com a dieta. Me encantei. Me encantei e começou a ser meu estilo. Por quê? Porque aí você descobriu que essa dieta do papelzinho é a dieta cetogênica. Que é a dieta cetogênica. Nem conhecia low carb, tá? Eu não conheci. Na época não tinha esse negócio de low carb. Low carb era um negócio muito longe. Eu ouvia low carb, deixava e ia para a dieta cetogênica. Eu falei, o meu negócio é a dieta cetogênica. E quando eu falo de energia, eu descobri que eu estava fabricando a minha própria energia. Eu falei, tá tudo explicado. Você vê, assim, no meu caso, eu não precisei mais tomar o remédio. Eu não me dei bem com o remédio antidepressivo. Aí eu falei pro meu cardiologista e pro meu psicólogo, enfim, que eles estavam me acompanhando, falei que ia tirar. Pelo mal-estar que eu tava. Eu tava ficando mole. Com a dieta, eu tava numa energia louca. Só que eles não foram a favor da dieta, não, tá? Porque eles não entendem. Eles não foram a favor. Eles não foram a favor da dieta. Nem o cardiologista, nem o psicólogo, nada. Não, meu psicólogo. O que ela. A psicóloga, na realidade, ela falou, Ana, você está tirando uma das coisas mais importantes que tem para tirar, que é uma droga, que é o açúcar. Ela respeitou, mas meu cardiologista falou assim, ó, eu não vou te dar aval porque isso daí é difícil, daqui uns dias você volta tudo normal. Só que aí um dia eu fui lá e ele foi um fofo. Ele falou para mim, eu jamais tiraria de você algo que eu vi que tá te transformando. Então ele foi um fofo. É porque eles não são obrigados a saber, né? Hoje, graças a Deus, tem bastante médico aí adepto da dieta low carb cetogênica, mas eles não são obrigados. Mas o que eu fiz? Eu fui lá e fui estudar. Não foi fácil, tá? Não foi fácil estudar. Eu fiz até um curso. Eu tenho um curso, eu quero fazer um outro. Eu fiz um curso há pouco tempo, aí foi o ano passado, mas aí eu já estava, né, envolvida. Mas assim, eu fui estudar mesmo, colocava, eu traduzia russo. Às vezes não tinha ali, porque no Brasil tinha muita pouca coisa, né? Hoje já está bem melhor. Vocês podem jogar lá dieta cetogênica, sai bastante coisa. Quando vocês veem falando mal, vocês já saem do site, porque não tem nada a ver. Mas assim, eu traduzia em inglês, teve um dia que eu falei, opa, vou lá no russo. Traduzia russo. Eu tenho um monte de coisa no bloco de nota e ficava. Até eu falava pro meu marido, gente, eu tô pirando, mas eu tô me apaixonando por isso. E me apaixonei por quê? O mecanismo, o porquê, sabe? Eu falo, gente, às vezes, em vez da gente, às vezes, tomar alguns remédios, vamos passar a comer os alimentos certos, né? Porque eu senti isso no meu corpo. Eu já tomei remédio lá atrás, por um ou outro cardiologista, aqueles remédios que tiram a fome. E posso te falar, a cetogênica, para mim, foi muito melhor do que aquele remédio que eu tomei lá atrás. Porque ela regula tanto, sabe, essa parte metabólica, que você fica assim, ó, será que eu como? Você começa a descobrir o que é fome e o que é vontade de comer. É isso que acontece. O que se come na dieta cetogênica? Fala para nós o que é a dieta cetogênica. Quando eu tomo um café, eu vou falar desde quando eu tomo café, porque hoje em dia eu era adepta do café há muitos anos, mas hoje eu pulo quando eu não quero comer, tá? Mas vou falar desde que eu tomo café. Eu faço ovos mexidos, com um pouquinho de bacon, não precisa exagerar, é mentira que esse um monte de exagero de gordura, não é assim, porque o ovo já tem gordura. O ovo já tem gordura, né? Então, já supre ali. Eu gosto de bacon, eu coloco um pouquinho de bacon e um pouquinho de ovos, né? E tomo meu cafezinho. Isso, digamos que é meu café. Não são todos os dias. Se eu quiser comer um bolo, um pãozinho low carb, eu como um panini. Mas eu não sou muito de negócio de panini de manhã, não. Mas, vamos lá. Ovos e bacon de manhã, tá? Não precisa fritar o bacon e fritar o ovo junto. Pode tirar aquela gordurinha para usar mais tarde. Usa só aquela gordurinha que ficou na panela. Mas porque tem gente que acha que é nadar na gordura. Calma, não é? Tira a gordura para fazer outro ovo, outra comida. E a panela vai estar suja, não vai estar suja que você fritou o bacon? Pronto, faça seus ovos mexidos ali. É assim que eu faço.
Aí no almoço, né? Isso eu não faço lanche, porque se eu tomo Quantos café... ovos você come? Eu como 2 hoje, mas eu poderia comer 2, tá? 3, 4, né? Mas eu como 2, porque é o que me sacia. No Tá. almoço, eu gosto dos folhosos, eu sou apaixonada por salada verde, né? Então, salada mista, pode ser agrião. Hoje mesmo eu comi folha de beterraba, fazia muito tempo que eu não encontrava, encontrei folhinha de beterraba. Nossa, eu encontrei alface, agrião, rúcula, almeirão baby, eu encontrei almeirão baby. Então, folhosos, pode ser um tomatinho também. Hoje tinha tomatinho e tinha um pouquinho de azeitona no meu prato. É meu almoço. E uma carne, tá? Pode ser a proteína que você quiser, né? Desde que seja carne, não tem problema. Pode ser a proteína que você quiser. Esse é o meu almoço. Só que eu não lancho mais, tá? Então, eu não lancho. Então, eu vou até a janta. A princípio, você tinha a refeição entre o almoço e o jantar, tinha. Porque, por exemplo, para quem está começando, eu acho que deve ser difícil fazer só essas 3 refeições. Conta aí pra gente. O lanche pode colocar um pouco. Fala com quem está começando. Isso. Ajuda quem está começando. Isso. Como é que você começou? Porque você conseguiu chegar em quanto tempo você perdeu todo esse peso? Que é uma pergunta. Mas eu 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, beleza, porque não é nada mágico, né? Não é coisa mágica. Mas, assim, então eu queria que você contasse a sua evolução. Porque tem gente que está entrando aqui dizendo que eu preciso perder 50 quilos. Então, essa pessoa, ela provavelmente deve fazer tantas refeições que ela não vai conseguir tomar o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, conta como você deu esses pequenos passos até chegar nesses passos maiores. Isso. O meu lá atrás era bem diferente. Era o café da manhã, tá? Se eu sentisse fome, era um lanche ainda, né? Lembra que eu saí de um padrão de lanche, eu vou ficar no padrão de lanche. Então, vamos lá. O meu café da manhã era ovos, né? Um bequinho, ou se não, na época era um panini. Eu lembro que eu comecei muito com panini, por isso que eu acho que eu não como tanto panini hoje. O panini é o ovo batido com um pouquinho de requeijão, um pouquinho de requeijão. Você bate, faz no micro-ondas lá, ou na frigideirinha e pronto. É um panini. Imita um pão. Eu lembro que eu comia presunto e queijo no começo, hoje eu já praticamente, assim, não que eu nunca como, mas não faz parte da minha rotina, esporadicamente. Aí depois eu lembro que eu comia um pedaço de coco, a fruta, né? Coco. Sei, isso. Sei. Até chegar ao almoço, porque eu tava, né, viciada em várias refeições por dia. Aí depois eu ia lá pra minha saladinha, eu fazia meu refogado. Gente, refogado de chuchu, abobrinha, olha, pode coisa demais. A relação do que pode é muito grande. E eu não quis, eu tive um detalhe também, eu não quis saber o que não podia, eu não ficava perguntando. Eu peguei o que podia, coloquei na geladeira e falei, tudo isso eu vou comer, eu não quero saber mais nada. Então eu não perguntava pra ninguém. Muito bom. Né? Não ficou no não. Eu falei, é isso que pode... Muito legal, muito bom, amei. Isso. Eu fiquei, assim, só naquilo, sabe? Então, assim, até se falasse pra mim, as pessoas perguntam, leite de coco em pó, pode? Eu não queria saber, não estava na lista, não podia, entendeu? Eu fazia desse jeito e funcionou muito bem. E eu até brincava, eu falava assim, eu vou fazer um banquete. Fazia, viu? Minha comida saía linda. No meu feed, lá embaixo tem os primeiros pratos, sabe? Eu errava de vez em quando, né? Eu errava porque nem sempre a gente acerta, colocando algumas coisas que não deveria colocar. Mas tudo bem, eu estava começando, né? Aí, vamos supor, aí era salada com refogado, alguma coisa assim. No lanche, porque eu tinha fome. Depois do almoço, mais tarde eu tinha fome. Nessa época eu tinha fome. Aí eu poderia comer um morango, poderia comer um abacate, só que eu descobri com a cetogênica que eu sou alérgica, né, a abacate, mas abacate é super bom, quem pode comer, coma. Aí depois eu ia e jantava um jantar, geralmente ou era o mesmo do almoço, eu fazia um omeletinho, alguma coisa mais leve. Ou fazia um caldinho, nesse tempo do frio eu gosto bastante de caldo, e às vezes, para dormir, eu tinha às vezes 5 refeições durante o dia ainda, viu gente, no começo. Pequenas, cetogênicas, mas às vezes eu tinha o vício de ter a 5. E às vezes comia nozes, sabe? Antes de dormir, tomava o chá, né? O chá com nozes era o que eu fazia. E foi assim durante muito tempo, né? E eu fui trocando o hábito, porque além dos alimentos, é aqui a cabeça. Porque se você colocar, ai meu Deus, que falta do pão, fazia falta. Eu cheirava saco de pão, eu não vou te mentir. Falar que é fácil, eu amava pão, amava bolo, né? Então eu falava, gente, tinha hora que... Não, deixa eu te contar. Presente de aniversário, eu fiz em março, né? Fiz aniversário, aí já estávamos em quarentena. O meu presente foi comer um pãozinho na chapa. Presente.
Então, assim, pão é tão apaixonante para mim que é presente. E Dia das Mães, quando eu acordei, aí tinha tudo o que eu não como e adoro. Pão, bolo e tal, mas assim, presentes. E ela sabe que até hoje, só meia-noite, aí eu como. Aquilo é um presente de tão viciante. Mas eu já eliminei. Mas você vê, em dia de presente, eu ganho pãozinho. E assim, ó, se você me perguntar como que foi, se eu já chorei sozinha, eu já chorei sozinha. Sentei e chorei. Pra ninguém ver. Porque assim, na minha casa todo mundo sempre me deu muito apoio. E eu olhava e falava, por que eu sou diferente? Por que eu não podia comer? Só que aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu chorei muito mais quando eu estava muito pesada. Eu chorei e ninguém via também. Né? Ninguém via. Eu sou aquela que eu sou a meio fortona para todo mundo. Não é porque eu me faço, não. É porque tem muitas pessoas que dependem da minha força aqui dentro da minha casa mesmo. Então, no dia que eu chorei pelo pão, eu sequei a lágrima e me lembrei do meu corpão. Sabe? Eu pensei assim, eu falei assim, meu Deus, ficar chorando por causa de uma coisa que eu comi a vida inteira e não me resultou bem. Então, assim, eu aprendi, e hoje te juro que eu tento passar isso o mínimo para as pessoas. Vamos parar de ter apego. A gente tem apego emocional a tudo que é comida. Por que a gente não tem apego ao que nos faz bem? Pensa assim, hoje, né, eu consigo pensar, eu olho uma carne e falo, caramba, essa carne tem proteína, vai segurar minha massa magra, eu vou ficar lindo. Ah, não! Não, tá. Não para. A mesma coisa. A mesma coisa isso para uma salada, para alguns refogados. Por isso que meus pratos eu acho que são diferentes. Porque eu falava assim, não, vou fazer algo para me agradar. Então, vou fazer, porque gordo gosta de comida. Não tem jeito, a gente gosta de comida. Mesmo que seja comida saudável, eu gosto. Se você falar assim, Ana, mas você emagreceu 40 quilos em 2 anos. Comendo muito bem, né? Eu nunca passei fome em momento nenhum. Se eu tivesse me restringido mais, eu poderia já ter eliminado 60. Entendeu? Mas assim, eu como comida de verdade, como bem, não passo fome de forma alguma. Eu nunca fiquei, durante esses 2 anos, eu nunca fiquei com fome. Ai, meu Deus, estou com fome. Nunca. Isso é impressionante. Coisa diferente daquela dieta que eu contava de 1.200, 1.300 calorias. Eu sentia fome. Eu comia uma maçã, eu chorava porque eu queria comer mais 2 maçãs porque me dava fome. Você acredita? É uma coisa impressionante. Eu não sei se já aconteceu com alguém, mas maçã nunca me saciou. Ana, é que nem outro dia a gente assistiu um filme, a pessoa estava com vontade de comer doce, foi lá e comeu uma cenoura. Mas ok, aí que tá, mas de toda forma a cenoura é doce mesmo, né? Você está falando, quem me conhece no canal sabe dessa história. Se algum dia você me dissesse, na minha vida, eu tenho 56 anos, que um dia eu pararia de tomar leite de vaca, eu te diria que isso nunca iria acontecer, porque eu era emocionalmente, absurdamente viciada no leite. Tanto que eu tive depressão e eu não comia nada. Eu era da depressão de parar de comer. Mas eu tomava leite o dia inteiro, porque aquilo me trazia uma sensação de bem-estar da infância. E hoje eu não tomo mais leite, eu tomo leite vegetal, né? Então, assim, nem eu acredito. Óbvio que eu não tenho o mesmo prazer, mas é o que você está falando. O fato de eu não levantar, porque eu descobri que o carboidrato eu não sabia. Eu tinha sempre gases, a barriga sempre estufada e tal, e leite. Quando eu parei, que eu acordo, eu não tenho mais a barriga estufada, não tenho mais aquela coisa. Quando eu descobri o benefício, aí eu começo também a ver todas essas coisas com apreço. E eu, só para pontuar, a dieta cetogênica eu conheci, eu não pratico como você, mas eu conheci com o Dr. Laí Ribeiro, né? Eu conheci o Dr. Laí Ribeiro e tudo que ele ensina, então ele é maravilhoso. O que ele fala, eu acredito. Eu também. E é assim, né? Agora, você falou dessa fase de quando a pessoa ela sai do carboidrato, que o carboidrato te diz que dá energia, e vai para a proteína. E aí entra em cetose, e é isso que diz que as pessoas ficam, porque o corpo começa a tirar do seu corpo a gordura, né, Ana? Então diz que é isso que faz com que as pessoas se sintam mal. Como pra gente essa situação? Você entendeu o que eu falei? Então, na realidade
Eu entendi. Mas assim, na realidade é uma transição, né? O que acontece? Quem dá energia para o nosso corpo hoje, que você tem uma alimentação normal, o carboidrato, ele vira açúcar, ele vira energia e você vai ter a sua energia vinda do carboidrato. Só que quando a gente pensar em energia, pensa assim, a energia deveria vir dele, mas vir o suficiente para te dar energia e não para estocar, correto? O que a gente faz? A gente come energia demais, a gente não gasta nada e a gente estoca, correto? Quando a gente passa para uma dieta cetogênica, por que existe essa diferença? Vamos lá. Nós comemos proteína, nós comemos carboidratos bons. Vamos lembrar que hoje mesmo eu vou postar meu prato, que eu não postei ainda, mas meu prato tinha carboidratos. Folhosos são carboidratos, carboidratos bons. Aquele que o meu corpo vai nutrir, né? Então, assim, e tinha, deixa eu ver, gordura, tinha, gordura da carne. Ah, e eu coloquei um azeite hoje, eu coloquei um azeite especialmente hoje, eu coloco azeite na salada. Mas tinha um azeitinho também, tinha azeitona. O que acontece? O meu prato, ele vai me nutrir e ele vai me dar energia. Só que não vai vir somente do prato, vai vir do meu corpo. Por quê? Porque, assim, o meu corpo, ele já não vai ter mais o carboidrato em excesso para dar energia. Ele vai buscar energia. Oi? Ele não vai ter o carboidrato, ele vai ter aquele estoque que gordura, não, na cetogênica, a gente come carboidrato, mas não é o suficiente para te gerar energia. O que vai acontecer? Vai quebrar ali corpos cetônicos, como no fígado é produzido uma nova energia vinda do meu corpo e vinda da gordurinha dos alimentos, né? Só que como eu tenho um estoque, eu não preciso colocar tanto da gordura do alimento. Eu tenho estoque de gordura aqui. É quebrado e forma energia certinho. O que é a diferença da cetogênica comendo gorduras boas, proteínas, carboidratos que não dão energia porque não são suficientes? Eu falo que são duas energias totalmente diferentes. Eu gosto de dar um exemplo. Eu vou dar um exemplinho básico aqui. O fogo da fogueira e o fogo do fogão. O fogo do fogão, quando você acende, é a cetose. Você só vai acender para queimar o fogo da panela, para fazer comida. Esse fogo vai ter uma utilidade. Você não vai ligar o fogão e deixar lá a boca, correto? O fogo vindo do carboidrato, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque é o da fogueira. Você acendeu a fogueira lá, deixou, não teve utilidade nenhuma. Ninguém estava perto para esquentar, mesmo assim não teve utilidade para esquentar. Para que aquele fogo queimando? Então, assim, são duas energias diferentes. A energia que vem da cetose é uma energia eficaz. Ela vai ser usada no seu corpo, ela vai ser usada para ti. Tem a parte mental que é linda, gente. A parte terapêutica da dieta cetogênica, eu nem vou entrar porque ela abrange muito, mas ela é linda. Até a energia que vai para o nosso cérebro, ela é diferente. Então, quando você fornece do seu próprio corpo a sua energia, o seu corpo todo ele vai responder de uma forma melhor. Agora, você imagina aquele monte de energia vindo aqui, queimando à toa, que é o carboidrato. Você não dá conta de usar, aquilo tem um estoque enorme. Ele vai para onde? Ele vai para a pele da gente, vai se escondendo atrás dos tecidos. Você não consegue usar porque é excesso. Carboidrato é excesso de energia. Cetogênica é você comer corretamente os carboidratos correto, né? E você queimar a sua energia. Entendeu? Então, assim, é diferente. E até mentalmente falando, o nosso foco fica diferente. Eu, quando saio da dieta e quando eu produzo energia através do carboidrato, eu sinto. Eu fico mais... Eu já não sou muito, né? Eu sou ligada no 220, mas, assim, tem coisa que eu já fico mais lenta, sabe? Eu fico indisposta. Eu falo, gente, não é a mesma coisa. Hoje eu sinto isso no meu dia a dia, né? Tem gente que fala assim, mas por que você não sai da cetogênica? Não pode? Eu falo, porque eu amo ficar assim. Eu amo ficar com essa energia toda, sabe? Amo me sentir bem, né? Me sentir bem. Entendeu? Exatamente. Hoje eu vi um post, a pessoa dizia assim, você tem mais de 50 anos, se dê liberdade, quer tomar um milkshake, toma, não é o pão que vai te engordar. E eu fiz um comentário, eu falei, não, né? Na verdade, a gente tem que ter disciplina para dar vida aos nossos anos. Quer dizer, não é essa liberdade não significa você pôr lixo dentro do seu corpo. Deixa eu até, alguém fez uma pergunta aí, Ana, vou aproveitar falando do lixo. Tem gente que não
tem dia de lixo, né, Ana? Não tem dia de lixo. Me perguntaram isso, sabe? Me perguntaram esses dias. Eu falei, ó, eu não respondi assim, mas eu quase falei. A gente não é lixeira, poxa. A gente é tão fofinha, tão bonitinha, tão... Lixo a gente coloca na lixeira, a gente não é lixeira, não. Muito pelo contrário. Muito bom, Ana. E tem aquele dia de, vou comer, hoje vou tomar um pote de sorvete. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que podem achar que eu sou Caxias. Não sou, gente. Eu sou gente normal. Ó, uma coisa que eu não falei. Amo cerveja. Amo. Mas eu não posso tomar cerveja. Eu incho. Então, eu falei assim, um dia eu falei pro meu marido, eu não vou ficar lutando contra essa danada. Eu vou largar ela. Eu não quero mais. Eu não tô tomando mais cerveja. Mas você não gosta? Eu amo. Mas ela não dá certo. Eu olho pra ela, eu tomo. No outro dia eu tô inchada. Me sinto mal. Falei assim, pra que eu vou ficar colocando... Sabe o que me faz muito bem? E eu substituí a cerveja? Água com gás, gelo e limão. Me faz bem, eu tomo. Me faz bem. Então aí você fala, Ana, mas você nunca vai tomar chopp? De repente, um dia, quando a gente se encontrar, Cris, vamos sentar e vamos tomar um chopp. Amiga. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe que nós vamos tomar... Sabe o que é o que faz mal de cerveja? Glúten. O quê? E a gente... O glúten da cerveja faz mal. E existe cerveja sem glúten. Pode deixar que quando a gente se encontrar, nós vamos beber uma cerveja sem glúten. Ó, a gente tem pouco tempo, eu vou fazer as perguntas. E aí eu vou deixar em aberto o convite para você voltar. Talvez semana que vem, eu sei que a sua agenda é cheia, porque a gente tem bastante gente na live e eu creio que não vai dar para responder todas as perguntas. Eu teria até mais... Nem vi, Tá bom. Mas eu falo pouco. Não, mas você tá falando até pouco demais, porque eu gostaria de saber muito mais. Mas ou a gente, né, marca uma nova... um novo dia, mas eu vou administrando aqui. Aqui uma pessoa perguntou, e eu acho uma coisa super legal. Como eu vou fazer essa dieta sem gastar? Que estou fazendo há 4 meses, eu não sei que dieta é, ela só colocou há 4 meses, e não perdi quase nada, é a Dene. E é interessante, porque é a dieta da comida de verdade. Então, eu acho que é a dieta mais barata que tem, né, Ana? Explica Exatamente. isso. E quando se diz cetogênica e custo, gente, por favor, a gente gasta muito menos do que numa dieta tradicional. Por quê? Porque vou falar pra você, aqui na minha cidade, uma pizza é mais ou menos R$50. Se eu for comprar numa sexta-feira, R$50 eu vou e compro muita coisa pra semana. Né? Digamos, proteína, né? Vamos supor. Eu posso comprar uma carne assim, eu adoro pedir assim, eu acho que é de segunda, né? Eu não sei, eu sei que eu gosto de assim, eu não conheço muito carne, não. Eu gosto mais de comer, não conheço muito corte, não. Mas carne assim, você pode comprar. Outra coisa, miúdos de frango é uma delícia. Eu falo pra você, é a dieta mais barata que tem. Por quê? Porque é feira e açougue. É comida de verdade. Por que fala comida de verdade? É aquele lance lá que quanto menos a gente desembalar é melhor. Desembrulha mais, desembala menos. Então é isso. Então, descasca mais e desembala menos. Descasca mais. Descasca, né? Mais. E verduras e alguns legumes só, né? A gente evita alguns para não atrapalhar. Então, assim, na dieta cetogênica, a gente não come alguns, não. Esses que tem mais amido, tudo que vai por debaixo da terra, a gente evita, a gente não come. Tirando, eu vou só tirar 2 aí, que eu tô lembrando, assim, 3. O alho, temperinho um pouquinho, pode. Cebola, pode, vai debaixo da terra. E o rabanete, que eu adoro frito, pode também. O resto, frito? Deixa de... Depois você vai me dar essa receita, hein? Rabanete frito? Nunca tinha visto. Então, assim, é uma dieta, e aí ela diz que tá fazendo há 4 meses, não perdeu nada, não deve ser a cetogênica, né? Ou então, uma coisa é fazer, outra coisa é ficar se enganando, né, Ana? Porque não é fácil. Eu falei isso em todos os posts, e você tá aqui para dizer, não é mágica, não é fácil, mas é possível, e você vai conquistando. E quando vai passando o tempo, que nem o leite... Persistência e constância, eu acho.
feliz, me sinto vitoriosa, eu conto isso toda hora. E outro fala assim, ai, que besta. Mas não tem ideia. E outra, e não tem ideia da diferença que isso fez pra mim. Mas aqui a entrevistada é que você. legal. Imagina. Você precisou fazer plástica aqui? Alguém perguntou, foi a Márcia, depois da perda de peso? Você faz ginástica? Eu ainda tenho. Não faço, não fiz plástica, mas assim, se você me perguntar se eu quero fazer, várias. Porque muda o corpo, 125 quilos. Você elimina peso, eu ainda tenho que eliminar mais. Para eu fazer uma plástica, assim, eu teria que eliminar mais. Não sei se eu vou fazer, tá? Eu falo que pessoalmente eu mostro para algumas pessoas, amigas, até mostro para minha filha e falo, filha, se cuida porque são as cicatrizes. É óbvio que fica flácido. Eu sei que tem pessoas que ficam melhor, tá? O meu caso, eu tive 2 maternidades, 125 quilos, eu tenho flacidez na barriga, eu tenho pouco seio. Então, assim, se fosse para eu fazer, eu faria a plástica assim. Quem sabe um dia, eu falo que meus 50 anos, vocês me esperam, gente. Quando eu tiver 50, até biquíni de lacinho eu vou usar. Escuta só. Olha, eu tenho 56, né? Então, assim, a gente tem muito tempo pela frente. Vocês falou, bom, enfim, eu tenho muitas coisas, terminei meu mestrado com 50, então, assim, calma, tem muito olha, tempo. lógico. E agora eu tô mudando totalmente de ramo. Mas vamos lá. Aqui, qual foi a sua maior dificuldade? Qual que você acha que foi a sua maior dificuldade quando você começou a cetogênica? Tá. Sobre alimentação, foi ter deixado pão, bolo, leite, sabe? Essas coisas básicas. O arroz também foi muito difícil. Eu acho que foi alimentação, foi ter deixado. Foi ter deixado algumas coisas. O sorvete, que eu sempre fui vidrada em sorvete, mas tem sorvete cetogênico lá, tem arroz lá na minha página, e eu invento tudo, porque eu falo assim, eu quis, tipo, suprir as necessidades ali, no momento, comi, passou, hoje eu não sinto mais necessidade, mas foi alguns alimentos, sim, foi muito difícil para mim. Cheirar saco de pão não é brincadeira, não, gente. Não, eu imagino, eu adoro arroz também, eu integral, mas porque não adianta nada dessa coisa, né, mas eu adoro arroz também. Aqui a pessoa está perguntando se L-carnitina funciona para queimar gordura. Você sabe o que é L-carnitina? Eu não sei o que é. Não, Aí teria que ser mais uma coisa mais... Na verdade, o que a proposta da cetogênica para queimar gordura é comer comida de verdade. É bastante proteína, comer gordura boa, né? Isso. E a gordura é do abacate, da alimentação. Mais? Vem do coco, da alimentação. Vem geralmente com a proteína, né? Geralmente a gordura vem com a proteína, um azeitinho que você coloca, vai numa salada, mas das frutas, né? A gente come, o abacate tem gordura, o coco tem uma gordurinha. A gente também come morango, alguém perguntou, o limão pode entrar, né? Algumas frutas menos adocicadas a gente come. Né? E para mim a sorte é o morango, porque eu amo morango, eu como 4 morangos, eu fico tão satisfeita, eu fico tão, né, tranquila, então... eu falo tranquilo. Eu não engordei comendo as nada da fruta. Então eu falo assim, pra mim tirar fruta, eu falo que foi o de menos, porque eu engordei comendo outras coisas, não foi fruta, né? Então, ficar sem uma frutinha pra mim foi muito tranquilo. Quem me acompanha também sabe, eu acho que é difícil o dia que eu não como abacate. Abacate faz parte da minha alimentação diária. Só que eu peco por um lado, porque para não pôr açúcar, ou eu como com banana ou com mamão, e aí eu junto um pedaço do abacate com a banana, um pedaço do abacate com mamão para adoçar o abacate. Que a gente sabe que são frutas que não são liberadas, né? Na dieta cetogênica. Então eu não faço, né? Mas sim, se eu tivesse que escolher uma dieta, eu faria, enfim, a gente já conversou sobre isso, mas a gente conversa em outra oportunidade que eu quero que a gente fale sobre aquelas questões que eu te propus. E aí, uma última pergunta aqui, se a dieta cetogênica tem algo a ver com a low carb? Tem muita coisa a ver, né, Ana? Na realidade, a cetogênica é uma dieta low carb, baixo carbo. A low carb não é propriamente uma cetogênica, tá? Então, a cetogênica entra numa linha de low carb mais baixa em carbo, mais restritiva, né? Tem gente que fala muito mais restritiva. Eu não gosto, eu falo que é mais baixinho só em carbo, sabe? É só isso. De carbo diário, tá, gente? É carbo durante o dia, o que você consome durante o dia. Mas é tão tranquilo, dá pra viver tão bem, comer tão bem. Ana, eu quero que você promete que vai voltar pelo menos daqui a uns 15 dias no mínimo. Eu volto. E quero que você diga
do seu grupo de apoio aí no Facebook? Como é que funciona? Não, então, o meu grupo é no Instagram. É um trabalho, tá? É um trabalho, é um grupo motivacional, isso, onde eu dou assessoria das 9 às 9. Eu tenho que pedir licença para elas agora para eu vir aqui, né? Das 9 da manhã às 9 da noite eu dou assessoria. É um grupo pago, eu não tenho condição. Hoje eu estou fazendo curso, eu estou fazendo tudo para estar ali com vocês, com as pessoas. Né? E assim, é um trabalho que eu já faço há uns 2 anos. Antes de eu emagrecer, tá, gente? Eu já estava, antes de eu emagrecer tudo isso, eu já estava dando apoio. E hoje eu amo o que eu faço. Apoiar mulheres, apoiar pessoas. Não posso falar mulheres não, porque tem homem no meu grupo. É apoiar pessoas a ter uma alimentação mais saudável e, principalmente, sair desse quadro de obesidade. Antes que segue, deixa o seu WhatsApp, deixa eu anotar aqui para nós, Ana. Tá. Para o pessoal entrar em contato, apesar de que é só entrar em contato também. Isso, me chama no Instagram, no Cetogênica Emagrece, ali no direct. No direct que eu... @cetogênica emagrece tudo junto. Deixa eu ver, cetogênica aqui. Gente, alguém escreve aí, @cetogênica, deixa eu ver. Sem acento ou com acento? Cetogênica. Não, é tudo junto, é tudo sem acento. Tudo junto e sem acento. Emagrece, deixa eu ver. Vê se tá certo, Ana. @cetogênica emagrece, é isso? Isso. Tá, gente, olha, depois também, gente, vai ficar essa live por mais 24 horas. Tem ainda os stories, né? E a Ana promete voltar. Isso. Tem muita gente aqui. Obrigada, Jô, colocou aí também. Ainda tem questões a serem feitas, mas muito obrigada, viu, Ana? Muito obrigada. Eu amei ter você obrigada, aqui. Assim, viu, Cris? Pelo como convite. a gente, assim, sabe? Não é aquela coisa de magia, de impossível. É assim, eu sofri, eu me soltei. E eu acho que quando a gente fica mais maduro, a gente sabe que esse é o caminho. Não é que é um caminho de sofrimento, mas não tem um caminho mais fácil. Não tem atalhos. Se você pegar atalho, você vai ter que voltar e pensar de novo, né, Ana? É verdade, você quer dizer alguma coisa para se despedir? Agradecer todas as pessoas que estavam aqui. Eu não vi direito, porque eu estou até meio longe aqui e não deu para me ver, enfim. Mas agradecer a todos vocês e falar, gente, o que funciona é constância, leveza e alegria. Gente, e coloca uma meta. Vou comer aquilo, vou atrás daquilo que pode, pronto. Esquece o que não pode, esquece o que passou, sabe? Esquece o passado. E constância. Eu acho que tudo isso faz parte de um bom emagrecimento, bom sucesso. E outra, não é só emagrecimento, é a saúde mesmo. Obrigada, Ana. Obrigada, muito obrigada Cris, por tudo aqui, tá? Obrigadão, viu? Tá bom. Tchau. Tchau, gente. Obrigadão, viu? Tchau. Obrigada.